Há quem diga que para arriscar nesse caminho é preciso ter muita coragem, né? Mas como é que a gente vence o medo? Assunto para Carlos Oshiro. Oshiro, você ficou com água na boca também, igual eu fiquei? Eu fiquei, né, nessa manhã de quinta-feira. Caio que se deu bem, né? Agora, é interessante a gente falar sobre essa questão do medo, que tem muita gente que trava. O medo é realmente um entrave para a pessoa empreender, né? Isso mesmo, Luana. A gente sempre diz aqui nos programas de empreendedorismo que o medo é um grande obstáculo para as pessoas que não têm o dom. Mas o medo bem moderado e dosado, ele é bastante válido, porque uma pessoa que não tem medo provavelmente vai correr muito mais riscos. E as pessoas que possuem o medo, eles vão ser bloqueados. Então a gente trouxe aqui, né, no telão, uma explicação de como funciona esse ciclo. Esse ciclo que, na verdade, pode ser utilizado, inclusive, para você que não é empreendedor e nem pensa em empreender. Vale para a sua vida. Como que funciona esse ciclo, Luana? O ciclo do medo, na realidade, é um sentimento. O medo é um sentimento que ele vai aparecer. Não existe pessoas que não possuem medo. É um sentimento que é bastante saudável também para que você não cometa, né, aventuras que possam colocar, inclusive, riscos à sua vida. Só não pode paralisar, né? Isso. Aí é que está o grande problema. O medo, quando ela vem, normalmente a segunda etapa é a paralisação das pessoas. Então a gente chama do item da inatividade. Então, quando o medo vem, é normal as pessoas pararem, darem uma analisada, e tem algumas pessoas que depois dessa análise e de entender esse sentimento, eles avançam. Só que a grande maioria, elas ficam paralisadas. Então, elas travam e elas acabam não agindo. Quer dizer, a questão da coragem não é não ter medo, é ter coragem de passar dessa fase da inatividade, né? Isso, daqui a pouco eu vou dizer aonde é que a gente quebra o ciclo do medo. Primeiro nós vamos passar pelo ciclo e aí depois eu vou dizer, olha, a gente tem que agir nesse item para a gente estancar o medo. Então, quando você tem o medo, normalmente você paralisa e você passa pelo processo de inatividade. Quando você se torna paralisado, você não se torna hábil para lidar com essa situação. Então, você vem para o estágio da inabilidade. Quando você está inábil, não tem esse conhecimento, não tem essa experiência, você vai ficar cada vez mais inexperiente. E você não tendo experiência e know-how para lidar com a situação, o medo vai aumentando. Então, é um ciclo, Luana, que cada vez mais, quando você circula dentro desse processo, você gera mais medo. É o famoso entrar no buraco e cada vez mais vai se afundando. Quer dizer, não buscar conhecimento, não buscar capacitação, paralisar total mesmo, e aí não avança nenhuma dessas etapas, né? Não avança. Na verdade, as pessoas já não avançam na segunda atividade. E aí, aonde é que a gente quebra esse ciclo? No segundo item. Então, quando você sentir medo, tem algumas pessoas que quando sentem medo, elas avançam sem pensar. No caso aí do segundo empreendedor, você pode perceber que ele sentia um processo de medo, mas ele foi em busca de conhecimento, ele foi em busca de entender como é que funciona o negócio dele. Então, a busca pelo conhecimento, ter uma visão clara de onde vai pisar, você parte para a ação. E você pode perceber que, às vezes, né, quando nós estamos desanimados pela manhã, nós não temos vontade de levantar da cama, simplesmente pule da cama, lave o seu rosto, tome um banho, e aí, com o tempo, esse medo vai passando e, ao longo do dia, você começa as suas atividades e você tem o processo de motivação. E é interessante também ver que o outro empreendedor, ele foi pelo impulso. Então, a gente pode dizer que esse é o empreendedor nato? Isso. Aquele que não paralisa e vai, mesmo sem conhecimento, e lá na frente ele vê como é que se resolve? Perfeito. A gente, inclusive, faz uma analogia, né, para pular de bungee jump. Como é que a gente extingue o medo de pular de bungee jump? Um processo é você pular sem pensar, né, até porque existe todo um processo de segurança nesse caso, e o outro é você entender, passar pelo treinamento, se aprofundar, ver vídeos, e aí você vai pular com muito mais segurança. Então existe o processo das pessoas que na verdade se atiram e as outras que vão entender um pouco mais. Mas é interessante que a hora que você aprofunda nesse caso de pular de bungee jump, talvez o medo
avance. Aí é necessário pular. É o ato de pular, o ato de empreender que faz com que você vai perdendo o medo ao longo do ciclo e do processo. Mas tendo ido por qualquer um dos lados, lá na frente não tem jeito, tem que capacitar, né? A capacitação, você pode ver aí que o segundo empresário do segmento de barbearia fala muito em atendimento, então você tem que buscar diferenciais que o tornam único no seu mercado e quanto mais você tem esses diferenciais, mais você aumenta o seu processo de sobrevivência. Nós estávamos comentando sobre a barbearia, é um segmento que explodiu, mas daqui a pouco somente os melhores vão continuar no mercado. Tem que se especializar. Muito bom hoje, Oshiro. Essa dica do ciclo do medo serve para tudo na vida. Valeu pela sugestão de hoje. Para tudo. Bom dia, Oshiro. Bom Até dia. daqui a 2 semanas. 2 semanas estamos de volta. Até lá.